Pronto. Então, gente, hoje é uma aula que é mais ou menos de assunto novo. Mais ou menos porque a gente ainda vai falar disso em mecânica, que é energia, mas a energia aparece em outros lugares na física toda também. Então, a gente vai falar do que é energia em geral e depois a gente vai ver como é que a gente fala de energia mecânica. E aí a gente vai precisar passar pelo conceito de trabalho também. Então, vamos lá. O que é energia? O que é energia quando a gente procura? O que a gente pensa? A primeira coisa que a gente pensa quando a gente fala de energia. Se eu procurar no Google, eu encontro um monte de coisa, assim, normalmente lâmpada, né, luz, lâmpada, ou circuito elétrico, né? Então, você tem a energia solar aqui no meio, com uma placa solar, energia eólica, que é a energia que vem do vento, e a gente vê esse tipo de coisa. Turbina de vento, né, girando, ou então energia elétrica nos cabos de tensão da rua, ou então lâmpadas, principalmente lâmpada acendendo, raiozinho e tal. Então, a primeira coisa que a gente pensa com energia é energia elétrica. Por que energia elétrica? Apesar de que a gente não sabe exatamente o que é, né? A energia elétrica é a energia, o tipo de energia que o ser humano mais aprendeu a usar e a guardar. Ele sabe guardar energia em baterias, né? E pilhas. E a gente aprendeu a usar e distribuir para todo mundo, pelas nossas tomadas e para usar em tudo que a gente precisar de energia na nossa casa. Então, a gente pensa principalmente em elétrica, porque a gente está mais acostumado, mas existem vários tipos de energia. Energia tem de tudo que é tipo. Tem elétrica, tem térmica, que é a energia que a gente usa para aquecer uma coisa. Então, quando você liga o fogão, você está aquecendo uma coisa, está usando energia térmica. Tem energia química, que é a energia que fica guardada na ligação entre as moléculas, entre os átomos. Energia mecânica, que é o tipo de energia que a gente vai ver agora, que tem a ver com o movimento das coisas ou a posição delas no espaço. E elas possuem essa energia. Energia sonora, que é a energia das ondas de som, que são ondas que se propagam no espaço. Energia nuclear. Vários tipos de energia. Mas o que é exatamente, né? Será que dá para medir? Então, na física, a gente tem... energia é uma quantidade que a gente consegue medir. Ela não é que nem força, ela não é um vetor, ela é realmente só um número que o seu sistema, o seu corpo tem, ele possui. E para a gente poder definir o que é, a gente precisa falar primeiro do que é trabalho, que é um conceito muito parecido com o de energia. Então, energia no cotidiano, né, você tem uma ideia assim de que você usa energia elétrica para fazer alguma atividade, por exemplo, para ligar o liquidificador, para ligar o ar-condicionado, para ligar a geladeira, para essas coisas continuarem funcionando, para carregar seu celular e etc. Então, você tem essa noção de que é uma quantidade que você usa para realizar tarefas, né? Um suco de alguma coisa que você usa para realizar tarefas, o combustível, entre aspas. Tá, então, o trabalho, que é o que vai levar a gente para a definição de energia, é a realização de uma força causando deslocamento. Então, a gente viu força, a gente viu deslocamento. O trabalho a gente mede com força vezes deslocamento. É uma quantidade, de novo, que a gente criou para medir meio que quanto trabalho deu para fazer uma coisa. Então, deixa eu ver aqui. Se eu pegar um bonequinho, o bonequinho empurra essa caixa com uma força F. E aí? Até botei que ela tem massa M aqui, mas não importa, né? Ele empurra essa caixa com essa força F e ele empurra ela com essa mesma força de 0 até 8 metros. Então, o trabalho é uma quantidade que eu consigo calcular. Se a força é 50 newtons, eu posso calcular trabalho, esse W aí, chamei de W, igual a força vezes deslocamento. Quanto que foi a força? 50 newtons. Quanto que foi o deslocamento? Foi 8 metros, né? Foi do 0 até o 8, então foi 8. 8 metros. 50 vezes 8 dá
400 Newton vezes metro. Beleza. Então, trabalho é essa quantidade, 400 Newton vezes metro. Foi o trabalho que deu para esse cara empurrar com essa força e conseguir deslocar esse cubo do 0 até o 8. Vocês já sabem que movimento não precisa ter força necessariamente. Se esse cubo tivesse com uma velocidade constante, né, e não tivesse atrito no chão, ele conseguiria se deslocar. Nesse caso, o trabalho é 0, porque não tem força. Para ter trabalho, precisa de força e precisa que tenha um deslocamento. Então, tem uma força sendo feita para o deslocamento. Esse é o trabalho feito por uma força. Tá. Essa unidade aqui, Newton vezes metro, a gente chama de Joule, ou só J, ou se escreve assim, se escreve Joule. Então, isso daqui é 400 J, é a mesma coisa. Isso daqui é um cientista que trabalhou muito com o conceito de energia, principalmente relacionado a calor, e aí ele deram o nome dele para essa unidade, que é 1 Newton vezes 1 metro, que é 1 Joule. Mas existe uma outra, então tá aqui, né? Mas existe uma outra unidade para medir energia, né? Porque nem sempre precisa ser a mesma unidade, né? Aqui é 1 Newton vezes metro, e 1 Newton, como a gente viu lá atrás, quanto que é? É 1 quilo vezes metro por segundo ao quadrado. Por que eu sei isso aqui? Porque é massa vezes aceleração. Unidade de massa vezes unidade de aceleração. Então, isso é 1 Newton. Aí eu adicionei um metro aqui ainda. Então, na real, é isso aí. Metro ao quadrado. Tá. Mas nem sempre a gente precisa medir usando essas unidades. Essas são as unidades do Sistema Internacional de Unidades, que a gente costuma deixar como padrão. Mas existe uma outra unidade de trabalho que é muito mais usual no nosso dia a dia, porque ela está mais perto dos valores que a gente tem no dia a dia, que é a unidade de caloria. Então, agora você tem uma noção do que significa mais ou menos trabalho, porque trabalho é medido em calorias. Uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. Então, é uma medida do quanto de trabalho que eu precisei. Ou seja, basicamente, para fazer isso aqui que esse carinha fez, ele precisou se alimentar, né? Assim, simplificando bastante, ele precisou se alimentar do tanto de trabalho que ele precisou para fazer isso. Isso daqui a gente encontra, então, nas caixas dos alimentos, falando quantas calorias, ou melhor, quilocalorias, normalmente está assim, tem naquele alimento para cada porção. Isso é realmente o trabalho. Isso vai te dar a capacidade de fazer uma coisa dessa, por exemplo. Então, você calcula o quanto que você precisa de trabalho para fazer isso aqui. E você consegue converter em calorias e saber, por exemplo, quanto você tem que comer para fazer essa única tarefa específica. Então, você tem essa noção de quantidade, né, de trabalho que você faz. Quanto trabalho deu para eu fazer essa tarefa, que é empurrar um objeto com uma força nesse deslocamento. Beleza. Deu para entender até aí a explicação? Só para... Beleza. Ficou claro? Então, esse é trabalho. É um jeito de medir quanto trabalho que eu tive para fazer esse trem aí. Especificamente, quando tem uma força em deslocamento. Tá. Agora, a energia é bem parecida com o trabalho. Na verdade, a energia é o trabalho que eu sou capaz de fazer. Quantidade que mede a capacidade de realizar trabalho. Então, ela é medida nas mesmas unidades de trabalho, joule e caloria também. Só que ela não é um trabalho que eu estou fazendo necessariamente, é o trabalho que eu tenho capacidade de fazer. A energia é a coisa que está guardada, por exemplo. A coisa que está guardada no braço, no corpo desse homem, para ele conseguir fazer esse trabalho. Que é a mesma coisa do próprio trabalho. Ou seja, ele tinha a energia, né, contida nele de 400 joules, e aí ele realizou, com isso ele consegue realizar um trabalho de 400 joules. Então, é uma quantidade escalar, assim, um número, né?
que nem trabalho. E ela tem uma propriedade que a gente vai falar melhor sobre ela, mas já vou falando logo, porque essa é a coisa importante, é por isso que a gente define energia, é que ela se conserva. Ela se conserva no sentido de que se você somar todos os tipos de energia que estão envolvidos em um problema, que eu falei lá, tem energia elétrica, energia sonora, energia mecânica, energia... Enfim, se você somar todas as energias do problema, esse número, tipo, deu 3, não vai mudar com o tempo. Vai ter sempre 3, o total de energia é sempre o mesmo, só que ela pode se transformar em tipos diferentes de energia. Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, isso vale para a energia, do próprio jeito que ela é definida. Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. Se um corpo tem energia, significa que ele poderia usar essa energia para empurrar um objeto com uma força por um deslocamento, que é fazer trabalho. Não necessariamente ele vai fazer isso, mas ele pode estar guardado dentro dele, tá? Então, esse potencial, digamos assim. Tá. Aí, na mecânica, na mecânica, a gente tem 2 tipos de energia principais, que é a energia cinética e a energia potencial. A energia cinética, que é essa que eu vou falar agora, tem a ver com movimento, tem a ver com ter velocidade. Se um objeto tem velocidade, ele tem uma energia que a gente consegue medir com essa fórmula, mv² dividido por 2. M é a massa do objeto, V é a velocidade, e aí você tem essa fórmula para dizer assim, essa é a energia que o objeto tem. O que isso quer dizer? Significa que ele é capaz de realizar um trabalho igual a esse número aqui que der. Então, tipo, se eu tenho um objeto que está numa velocidade, uma bolinha numa velocidade, e ela tem uma massa 1 quilo, então ela tem uma energia cinética, deixa eu ver, velocidade aqui 4 metros por segundo. Então, ela tem 1 quilo a 4 metros por segundo, então a energia cinética dela é massa, 1 quilo, vezes a velocidade ao quadrado, 4 metros por segundo quadrado, dividido por 2. Que vai dar 4 vezes 4, 16, dividido por 2, que é 8, e aqui vai ficar joules. Por quê? Porque pela definição de joules, isso aqui vai dar Newton vezes metro, que vai dar joules, a energia cinética. Então, ela tem 8, essa bolinha que está nessa velocidade tem 8 joules, é assim que calcula. Mas o que isso quer dizer? Eu falei que energia é a capacidade de realizar trabalho. Então, se ela tem essa energia, significa que ela conseguiria realizar 8 joules de trabalho, ou seja, conseguiria empurrar um outro objeto e deslocar ele. Mas como? Né? Existem vários jeitos disso acontecer. Mas o jeito mais direto, né, que isso poderia acontecer é uma colisão. Então, deixa eu ver aqui. Aqui. Se eu tenho um objeto que está numa velocidade, ele tem a capacidade de movimentar o outro objeto com uma força. Como? Colidindo com ele. Então, eu coloquei aqui no sem som, só para a gente dar uma olhada. Ó, ele vai colocar esse objeto na esquerda com uma velocidade. E aí? O que aconteceu? Né? O objeto da esquerda bateu, estava com velocidade no começo, e o objeto da direita estava parado. O objeto da esquerda bate no outro e transfere. O que ele transfere? Vai transferir energia. O que ele está fazendo? Está realizando o trabalho. Então, inicialmente, ele tem uma energia cinética, que é o mv² dividido por 2, né? E aí, ele acabou de fazer um trabalho. E ele fez qual trabalho? Um trabalho igualzinho à energia que ele tinha, tanto que agora ele está parado. Não tem mais energia. Então, quando você faz trabalho, significa que você está transferindo a sua energia daqui para algum outro tipo de energia lá, através do trabalho. Então, o que aconteceu nesse caso, como esses 2 carrinhos são iguais, eles têm a mesma massa. Ou seja, esse bateu, ficou parado, e o da direita adquiriu a mesma velocidade que o primeiro tinha, porque ele tem a mesma massa.
que está acontecendo aí é que a energia está sendo conservada, ela só foi transferida do carinha da esquerda para o carinha da direita. Tá? Então, esse é um jeito de que, como uma coisa que tem velocidade, pode fazer trabalho. Ele tem a capacidade. Significa que ele vai fazer? Não. Pode só ficar lá na dele, na velocidade dele, andando para sempre, né? Como a gente sabe, ele vai continuar andando para sempre, a menos que uma força pare ele. Agora, um outro jeito que essa energia pode ir embora, pode não ser fazendo trabalho, pode ser sendo transformada, quer dizer, pode ser transformada em outro tipo de energia. Por exemplo, se você tem uma batida de carro, o que acontece? Um carro bate num poste, você tem o carrinho aqui inicialmente com alguma energia cinética, né, que você vai calcular usando essa fórmula. E aí, quando ele bate no poste, ele vai desacelerar completamente, vai ficar com velocidade zero no final, não é? Significa que não tem mais energia cinética no final do movimento. Mas ela necessariamente foi para algum lugar. O que acontece quando um carro bate num poste? Vai amassar alguma coisa aqui do poste, nem que seja mínimo, depende do tamanho do carro, né? Então, isso aqui é trabalho, porque ele pegou a matéria, né? Se você olhasse, né, cada pedaço aqui de poste, ele andou para cá e se deslocou um pouquinho. Então, isso daqui foi trabalho realizado quando o carro bateu nesse poste. E também a energia pode sair por outros jeitos, tipo calor. Então, o poste pode aquecer aqui ao redor. E quando uma coisa aquece, ela precisa de energia para aquecer. Então, essa energia pode ir embora desse jeito. E também o som. O som da batida vai produzir ondas sonoras, né? Claro, a batida vai produzir ondas sonoras, que é som. E essa energia também vai sair em forma de ondas sonoras. Então, tem vários jeitos da energia meio que ir embora, né? E esse é um dos tipos de processo. Mas a energia total, que vai ser a soma dessas todas aqui que aconteceram, vai ser a energia inicial que ele tinha, mv² dividido por 2, antes de bater. Então, energia cinética é isso. Tá beleza? Entenderam? Dúvidas? Tá bom. Próximo tipo de energia que existe dentro da energia mecânica, né, energias que têm a ver com movimento e posição, são a energia potencial. Energia potencial é um tipo de energia que fica no objeto sem ser... É mais ou menos o oposto de energia cinética. É a energia que não é por causa da velocidade, a energia que tá ali por causa da posição que um objeto está, ou por causa de alguma deformação dele. Mas aí eu vou dar um exemplo, porque as principais que aparecem são a gravitacional e a elástica. Na mecânica são as que aparecem. Tem também a elétrica é um tipo de energia potencial, a magnética, tem outras. E a gente vai estudar isso mais lá para frente, mas por enquanto é basicamente gravitacional e elástica que aparecem. Que é o quê? A gravitacional é a energia que um corpo possui porque ele está em uma certa altura. Então, ele não está se movendo, que nem na energia cinética, não é a capacidade dele por causa da velocidade dele. É por causa da posição que ele está. Então, um exemplo aqui de por que um objeto que está numa certa altura tem energia. Por que ele tem capacidade de realizar trabalho, que é a definição de energia. Porque se ele está preso aqui, por exemplo, por um fio, então, olha esse desenhozinho aqui de baixo, se ele está preso por um fio, uma caixa de massa M presa por um fio, tem um peso aqui, né? Tem uma outra força aqui, que é a tensão, que a gente viu segurando, tudo bem. Mas o fato de que ele está nessa altura aqui significa que se eu cortar esse fio aqui fora, né, ele vai cair. E o que vai acontecer? Vai haver realização de trabalho. Como assim? O peso vai fazer trabalho, porque ele vai aplicar a força-peso e o negócio vai se deslocar daqui até o chão. Então, vai ter força vezes deslocamento, que é trabalho. Ou seja, o negócio que está numa certa altura, ele é capaz de realizar trabalho. Ele tem o potencial.
E por isso que se chama energia potencial. Não necessariamente ele vai. Por exemplo, se ele estiver numa mesa alta, né? Ele tem essa energia potencial, porque se ele cair daqui, o peso vai realizar trabalho. Mas pode não acontecer. Então a gente fala que é potencial, tem potencial de realizar trabalho e não é visível, né? Como é quando um objeto tem velocidade. Então, a fórmula dele, ela sai, mg vezes a altura. Então, ele está numa certa altura e tem m vezes g. Por que da onde que veio isso? Porque o trabalho que ele seria capaz de realizar é justamente a força, que é o peso, vezes o deslocamento. A força é massa vezes o g, massa vezes a aceleração, né? E o deslocamento é a altura que ele está. Que ele tem o potencial de cair até o chão, basicamente é isso que a gente está falando. Essa é a energia que está contida nele, quando ele está aqui em cima. Tá. Então, esse é o conceito de energia potencial gravitacional. Deu para entender esse também? Dúvidas sobre esse conceito? Não entendeu ou não tem dúvidas? Ah, tá bom. Tá. Ah, pode perguntar, Maria Clara. Sobre a energia, pô, eu não entendi muito bem. O que? A energia gravitacional? Aham. Ou toda a energia? A energia gravitacional. A gente fala que uma coisa tem energia quando ela tem a capacidade de fazer trabalho, de alguma forma. De qualquer forma. Se ela tem se ela pode fazer trabalho. Se ela quisesse, ela faria trabalho. Tipo assim, né? Por exemplo, eu tenho energia porque eu me alimentei normal, almocei, e aí eu tenho a capacidade de jogar essa caneta lá na frente, de tacar essa caneta para lá, pá. Mas posso não fazer isso. De qualquer jeito, essa energia está guardada aqui. Aí, a energia gravitacional é um tipo de energia que está guardada também, porque qualquer objeto que esteja erguido a uma certa altura do chão tem a capacidade de realizar trabalho. Significa que ele tem a capacidade de cair. Não significa que ele vai cair, porque ele pode estar preso. Eu posso estar segurando ele aqui em cima. Esse objeto, estou segurando ele aqui em cima. Aí eu digo que ele tem energia potencial gravitacional, porque ele tem a capacidade de cair. Mas, se eu seguro ele aqui em cima, ele só tem energia potencial gravitacional. Esse cair, ele está fazendo existe uma força que está sendo aplicada nele, que é o peso, que está fazendo ele se mover. Então, do mesmo jeito que tinha um bloquinho lá no começo, e tinha um cara empurrando ele para o lado, aqui na vertical tem um bloquinho e tem o peso empurrando ele para baixo. Isso é um trabalho. A capacidade de realizar trabalho é energia. Aí, se ele está aqui em cima, ele tem alguma capacidade de realizar trabalho. Porque se eu soltar ele daqui, ele cai. A gente fala que tem uma energia potencial gravitacional que está guardada nele, que está justamente dizendo que ele tem a possibilidade de cair. Essa energia a gente mede usando essa fórmula. Massa vezes G, né, que é a aceleração da gravidade, vezes a altura. Por quê? Porque o trabalho que isso faria, né, se ele saísse dessa altura e fosse para o chão, é justamente a força vezes o deslocamento, que foi o que foi a definição de trabalho que eu dei lá antes. Tem força, tem deslocamento, então tem trabalho. O trabalho que ele faria, se ele fizesse, né, seria massa vezes G, que é o peso, vezes o deslocamento, que é H. Então, essa é a energia que ele tem. E aí, fez sentido? Ele tem uma energia, que é esse número, se ele tiver uma massa 3 kg,
a IG é 10, e ele está numa altura de 3 metros acima do chão, aí pronto. Então, ele tem 3 vezes 3, 9, vezes 10, 90. 90 joules de energia. Está contida nele. Não sei se ficou claro. Agora eu entendi. Tudo Sim. beleza. Eu vou mostrar mais exemplos. Vou mostrar exemplos para frente que envolvem tanto energia gravitacional quanto energia cinética. Mas antes disso, eu vou falar de mais um tipo de energia potencial, que é a elástica. Só mais essa. A energia potencial elástica é parecida com a gravitacional porque o objeto tem essa energia por estar numa certa posição. E ela é medida por essa fórmula aqui, é kx² sobre 2. Essa daqui não é exatamente, disclaimer, só uma observação, ela não é exatamente força vezes distância, porque essa força aqui, ela não é constante, ela depende do x. Aí, se você fosse fazer a conta, ia ficar kx². Mas não é isso, porque é parecido com aquele problema lá de cinemática que tinha área embaixo do gráfico. O trabalho era área embaixo do gráfico. E agora o gráfico é um triângulo e você vai ter que dividir por 2. É parecido com isso. Mas não tem problema, não precisa esquentar com isso, não. A fórmula é essa. E normalmente vocês nem precisam necessariamente usar a fórmula. Eu só estou colocando ela aqui para a gente entender que existe uma fórmula para a gente saber qual que é. Então, o que é o significado? Energia potencial elástica é a energia que um corpo tem porque ele está sendo esticado ou comprimido. Por exemplo, uma mola, que é o que mais vai aparecer. Se eu estou aqui com a minha mão segurando esse bloco e esticando essa mola, existe o potencial. Existe uma energia potencial. Por quê? Você sabe que se você soltar essa mola, a força, ela vai fazer essa força para cá, já está fazendo, né? Mas se você soltar, você vai parar de equilibrar ela. Vai ter essa força e vai ter um deslocamento, porque esse negócio vai ricochetear para cá e vai chegar até aqui. Então, você sabe que vai fazer um trabalho, né? A quantidade de trabalho que vai ser feita vai ser exatamente essa energia aqui. Oi. A quantidade de trabalho que vai ser feito vai ser exatamente essa energia aqui, vai ser energia elástica. Então, energia elástica é a energia que está contida no objeto por ele estar sendo esticado ou comprimido. Então, a mesma coisa se você estivesse empurrando o objeto aqui e comprimindo a mola, ela ia fazer uma força contrária, na hora que você solta, ele vai e faz alguma coisa. Oh, não sei se a tela aí travou para todo mundo, mas travou para o Gabriel. Não, eu estava falando de energia potencial gravitacional aqui, e agora eu estou falando de energia potencial elástica. Mas deu para entender, Gabriel? Beleza. Então, essas são as duas principais energias que aparecem na mecânica, devido ao movimento ou devido à posição, né? A posição de alguma coisa, ou a deformação de alguma coisa, porque a elástica, se você tiver uma bolinha de gude, e a bolinha de gude, quando ela cai no chão, ela dá aquela amassada assim, né? E aí depois volta ao formato original. Péssimo. Mas isso também é um tipo de energia elástica, porque é como se ela fosse uma molinha aqui que está sendo amassada, sabe? Então ela amassa e volta ao lugar. Volta ao inicial. Então a energia elástica tem alguns outros tipos de coisas que são elásticas. Tipo elásticos, cordas elásticas, bolinhas que tem elasticidade, alguma coisa assim. Tem energia elástica. Beleza. Então, ó, a gente viu. Vou até adicionar uma página aqui, porque só para resumir. A gente viu energia cinética, que é mv² dividido por 2. A gente viu energia potencial gravitacional, que é mgh. E a gente viu energia potencial elástica, que é kx² sobre 2. Lembrando que esse k é a constante da mola, né? Que eu falei na aula passada meio rápido, mas é a constante
elástica da mola, que é uma coisa normalmente que o problema te dá, uma coisa que tem numa tabela, que você só descobre experimentalmente, né? Com a mola, colocando várias coisas diferentes para esticar a mola. Então tá. Essas energias, elas formam o que a gente chama de energia mecânica. Então essa é a cinética, essa aqui é a energia cinética, energia por causa de uma velocidade, e essas duas aqui são energias potenciais. Potencial. Tá. A energia mecânica como um todo é a soma de todas essas energias, das cinéticas mais das potenciais. A gente escreve normalmente assim. Tem a cinética mais energia potencial. E aí existe uma lei de conservação da energia mecânica. Fala assim, quando nenhuma força dissipativa atua num corpo, sua energia mecânica total se conserva. Força dissipativa, o que é força dissipativa atuar no corpo? É quando tem energia dissipada de jeitos que são irrecuperáveis. Por exemplo, eu falei de um carro batendo num poste e falei que isso pode gerar calor, isso pode gerar ondas sonoras e pode gerar deformação do poste, né? Pode quebrar. Essas energias que são gastas dessa forma, você não consegue recuperar elas de volta para, por exemplo, adquirir uma velocidade. Você não consegue pegar a energia que virou calor e voltar com ela e fazer trabalho com ela. Ela é uma energia dissipada. Ela vai para o ambiente, ela se espalha, igual o som se espalha, vai para outros lugares, você não consegue recuperar. Forças dissipativas são forças que fazem essa energia ser liberada desse jeito. E o grande exemplo daqui é o atrito. A força de atrito, o que ela faz é dissipar a energia em forma de calor, principalmente. E som também, sonora também, mas principalmente calor. Então, se eu tivesse aquele probleminha do bonequinho empurrando aqui do bonequinho empurrando a caixa, né? Com o atrito, então ele está fazendo a força do mesmo tamanho do atrito, força de atrito para cá e uma força normal dele para lá. Se tivesse isso e a caixa tivesse com uma velocidade constante significa que a força total é zero, né? Ou seja, ele está igualando a força de atrito. Mas tem velocidade, porque pode acontecer de ter uma velocidade mesmo. Aí, se ele estiver fazendo isso e ele deslocar o objeto até aqui, aconteceu um trabalho. A força total é zero, mas ele fez um trabalho. Ele fez um trabalho, força vezes deslocamento. Porque não importa. O que importa é o trabalho que ele está fazendo. Só que aí a caixa não vai se mover depois que ela sair daqui. Antes, o trabalho se transformava em energia cinética, porque a caixa adquiria uma velocidade. Transformava em mv ao quadrado dividido por 2. Mas agora, a caixa só vai parar no chão. Para onde que a energia foi? A energia foi para o chão em forma de calor. Então, quando você empurra uma caixa, você fez um trabalho sim, você fez transferência de energia, só que aí a energia não virou a energia cinética da caixa, ela foi para o chão. E a força de atrito faz isso, ela como é que chama? Ela absorve a energia que você está usando no movimento e transforma em calor. E calor, energia térmica, é um tipo de energia que você não consegue recuperar fácil de volta. Ela vai para o ambiente e se espalha. Então, quando não tem esse tipo de força, a energia mecânica se conserva, que são só as energias desse tipo. Ou seja, se eu tiver só energia, estou apagando isso aqui, se eu tiver só energia, essas energias potencial e energia cinética, elas podem mudar o valor delas à vontade, mas a soma do valor delas total vai ser sempre o mesmo. Aí, calma. Aí o principal exemplo, o principal lugar que a gente consegue ver isso é no exemplo da montanha-russa. Então, a montanha-russa é um dos exemplos mais comuns, que é um problema muito complicado se você for parar para pensar, se a gente for tentar olhar as forças dele.
se a gente for tentar descrever o movimento do jeito que a gente estudou. Porque a montanha-russa é toda doida. Lembra que a força normal sempre faz 90 graus com a superfície? A superfície é toda doida. Ela vai mudar o tempo todo. Cada momento desse movimento é uma coisa, é um movimento muito complicado. Mas, se a gente usar conservação de energia, se a gente usar energia para explicar, você fica muito simples. Várias coisas ficam bem mais simples de você explicar. Então, cadê? Vou pegar esse vídeo aqui da montanha-russa. Como é que funciona a montanha-russa? Tá todo mundo vendo aí o vídeo? Tá. Então, o cara tá falando aqui, vou tentar deixar ele baixinho. Primeiramente, na montanha-russa, já é logo de cara realizado um trabalho. O que está acontecendo aqui? Algum cabo, né, tá fazendo, cadê? Tá fazendo aqui um cabo, né? Tá fazendo, usando energia, provavelmente energia elétrica. Ele tá fazendo o carrinho subir, primeiramente, logo no começo, né, do funcionamento da montanha-russa. O que ele está fazendo é um trabalho, ele está fazendo uma força e está deslocando o carrinho. Então, fez um trabalho. Ou seja, ele está transferindo essa energia para algum lugar. Para onde que foi? Então, normalmente ele vai subir o carrinho até um ponto alto. E aqui o que está sendo explicado aqui no vídeo é justamente isso. Essa energia que ele usou no trabalho virou energia potencial gravitacional. Quando o carrinho chega lá em cima, chega na pontinha, ele tem energia gravitacional mgh, né? Massa vezes gravidade vezes altura. Então tá aí em cima. O que acontece aqui em cima? Velocidade é zero, não é? Tipo, você para logo no começo do topo da montanha-russa. Aí, o que vai acontecer logo depois você vai ganhar uma velocidade, ou seja, energia cinética. Então, energia cinética, mv ao quadrado dividido por 2, e energia potencial, mgh. No começo, você só tem a potencial, porque sua velocidade é zero. Logo depois, você ganha velocidade, uma baita de uma velocidade, né? Então, ganha uma baita de uma velocidade e vai ganhando cada vez mais quanto mais você chega perto do chão. O que aconteceu aqui? A energia potencial gravitacional agora, que eu estou no chão, é zero, porque minha altura é zero. É mgh. Então, é zero. E a energia cinética está lá em cima agora, porque a minha velocidade está enorme. Tá vendo? Quando uma aumenta, a outra diminui. E aí a gente descobre que, definindo elas do jeito que a gente define, o mesmo tanto que uma aumenta, a outra diminui. Então, sempre tem um equilíbrio, tanto que a outra diminuiu, foi o tanto que a outra aumentou, de forma que a soma das duas é sempre igual ao mesmo número. Então, aqui é o outro exemplo, a bolinha caindo do morro. Você tem aqui energia potencial gravitacional. Quando chega lá embaixo, só tem energia cinética. E uma se transformou completamente na outra. Você tinha 3 joules e agora você vai ter 3 joules aqui embaixo. Não sei porque tem esse hambúrguer aí no meio, não entendi também. Mas tá aí ó, o gráfico para explicar melhor ainda. A energia cinética tá aí no gráfico de barras, está alta enquanto você está embaixo, ela desce, ela baixa, e a energia potencial aumenta quando você está numa parte mais alta da montanha-russa. E você percebe isso mesmo, sua velocidade é maior quando você está lá embaixo e menor quando você está lá em cima. De forma que o negócio sempre se equilibra. Então, aqui ele tá falando só. Eu queria achar mais vídeo brasileiro, mas eu encontro muito vídeo gringo dessas coisas. Ó, comercial, tá bom. Então, você tem isso daí. Então, a montanha-russa é um dos principais exemplos de conservação de energia. Vai ter alguma perda de energia? Sim, vai, porque tem um som que sai do trilho ali, o trilho não é completamente liso, mas é muito aproximadamente assim, conserva energia. A gente trabalha assim na física. Aí, olha aqui. Aqui eu tenho mais liberdade até para fazer uma simulaçãozinha.
A energia é muito útil para a gente explicar coisas de um jeito mais simples, porque realmente, como eu falei, esses movimentos são mais complicados. Por exemplo, o movimento da montanha-russa são muito difíceis de descrever com a mecânica que a gente tem agora. Aí, voltando um pouquinho no que a gente comentou, lá na aula de leis de Newton, tem uma coisa que o Galileu meio que percebeu fazendo os experimentos dele para chegar na inércia. Que foi o seguinte, aqui vocês podem, inclusive, quando vocês quiserem entrar e brincar com essas simulações, elas são bem legais. E vocês podem fazer o que vocês quiserem, fazer a rampa que vocês quiserem e tal. Aqui, ó, tá vendo? Então vamos analisar aqui a energia que tem aqui. Só tem energia gravitacional e energia cinética, não tem elástica nem nada assim. Tá bom. Então, vou começar aqui nessa altura, parado. E vou soltar o skatista aqui. E então, o que vai acontecer com a energia dele? Quando ele chegar aqui, vai ter um pouco de energia cinética e um pouco de energia gravitacional. Quando ele chegar aqui, vai ter zero energia gravitacional, porque ele está no chão, a altura é zero. Quando ele chegar aqui, vai ter de novo um pouco das duas e tal. E assim funciona. Quando ele chegar aqui, ele vai parar e voltar. Então, vamos ver isso acontecendo, né? Começar aqui nessa altura. Então, aqui isso daqui... Ah, deixa eu tirar o atrito, né? Tá com atrito. O atrito não tem graça que o movimento para de acontecer. Então, vamos ver sem atrito primeiro. Então, sem atrito, olha aí o que acontece. O negócio fica aí para sempre, porque se não tem atrito, o movimento vai parar nunca, tá? Então, o Galileu via isso, ele polia bem as rampas que ele construía para perceber esse tipo de comportamento. Ficava, olha, se não tiver atrito, esse negócio não para nunca. Vai ficar indo e voltando aí. E se vocês perceberem, a energia potencial nessa última ponta e na primeira ponta, a skatista, não sei, vai sempre até a mesma altura e volta. E é a mesma altura que ela começou. Tá? Então, isso é uma regra geral. Se eu começar nessa altura aqui, ó, ele vai no máximo até a altura que eu comecei. Nunca mais do que isso. Ele vai menos se eu ligar o atrito aqui, ó. Liguei o atrito. Agora sim ele vai diminuindo a altura máxima. Mas se não tiver atrito, ele continua. Ele só vai até a altura máxima que eu deixei ele. Por quê? Porque a energia, quando ele chega na altura máxima, ele chega na energia potencial total que eu tinha no começo. Não sei se está dando para entender essa parte, mas a energia que ele tem no começo, aqui, ó. Então, você tem uma rampa assim. Opa, deixa eu ver como era a rampa. Mas é assim, né? Você tem energia no começo, você está a uma altura do chão aqui. Sua energia é mgh. E no começo não tem energia cinética. Então, a energia mecânica total, que é a energia potencial mais a energia cinética, e a energia cinética é zero. Então, a energia mecânica é essa. Só que a energia mecânica é a mesma energia sempre, vai ser sempre, em qualquer momento do movimento, não só nesse momento. A energia mecânica é essa, como sempre vai ser. Ou seja, quando ele chegar aqui, ele vai estar na mesma altura e a energia potencial dele vai ser mg vezes essa altura de novo. Energia potencial. Ah, ele pode ter energia cinética? Não. Porque energia potencial mais energia cinética tem que ser mgh, que é a energia inicial que ele tinha aqui, ó. Se a potencial já é isso, a cinética tem que ser zero. E por isso o carinha vai e só vai até a mesma altura. Independente do formato da rampa e tudo, se não tiver atrito, ele volta no momento que ele encontra a mesma altura que ele começou. Isso é uma regra que o negócio tem, né? Aí o Galileu... Vou fazer a rampa aqui. O Galileu, quando ele estava pensando lá e vendo como é que o movimento funcionava, ele pensou assim, pô,
o negócio a pessoa fica lá oscilando e indo e voltando para a mesma altura sempre. E não para nunca se não tiver atrito. O que acontece se eu deitar isso aqui? Se eu deitar, deixa eu só começar numa altura mais baixa, tipo aqui o 4. Se eu deitar esse negócio, ele continua chegando sempre à mesma altura. Mesmo que ele tenha que percorrer mais distância para o lado. Se eu deitar mais, parece que ele está indo mais para cima, né? Mas está aqui a grade, ó. Ele está sempre indo até a altura 4. Se eu deitar mais, ele continua indo até a altura 4. Sem se importar com quanto que precisou andar para a direita, né? Tá indo cada vez mais para a direita. Aí ele falou, olha, isso vai acontecer para sempre. Mas e se eu deixar a rampa reta? Se eu deixar a rampa reta, ele vai embora. Mas ele vai embora mesmo. Por quê? Ele só para quando ele chegar na altura 4. Mas ele nunca vai chegar na altura 4 se a rampa é reta para lá. Onde que ele vai chegar, entre aspas, na altura 4? Ele vai chegar no infinito. Só no infinito, entre aspas, ele vai chegar na altura 4. O que isso quer dizer? Que um objeto que tem velocidade vai continuar com essa mesma velocidade, a menos que uma força age sobre ele e tal. Vai continuar para sempre. Essa foi a ideia dele. Foi, tipo, ele tirou daí a ideia de que, então eu acho que os objetos sempre continuam com um objeto tem uma velocidade, ele sempre continua com essa velocidade, não vai parar. Só para se tiver alguma outra força. Então, meio que tem a ver, começou com esse negócio de energia, né? E ele não falava de energia ainda. Agora a gente sabe explicar que o negócio chega na mesma altura, porque quando ele atinge a energia potencial gravitacional inicial, ele não pode ter mais energia cinética. E aí, ó, continua indo e para exatamente quando ele alcança essa altura. Ele não tinha isso ainda, mas isso foi o que deu a ideia dele do princípio da inércia, de que o negócio vai continuar em movimento para sempre. Porque aqui ele continua em movimento para sempre. Então, na linha reta também não teria motivo para não continuar. Tá? Isso é porque não tem atrito. Se eu ligar atrito, o que acontece? Ele vai alcançando alturas cada vez menores. A altura máxima dele é cada vez menor, até que para. Eu vou ligar aqui, ó, vou colocar aqui o gráfico da energia, para a gente olhar o gráfico de barras. Olha só, energia cinética, potencial máxima, cinética 0, aqui nas pontas. Então, pausando aqui, ó. Potencial máxima, cinética 0. No meio do caminho, a cinética é máxima e a potencial é 0. No fim, de novo, potencial máximo e cinética 0. Então, fica tendo, ó. E a energia total, que é esse valor amarelo aí, essa barra amarela, sempre igual. A soma das duas. Se eu ligar o atrito, olha ali a energia térmica aumentando. A energia vai sendo absorvida pelo chão, como energia térmica. E vai aumentando a energia térmica, até que não sobe mais energia para ser cinética potencial, que é energia mecânica, né? Não sobra mais energia mecânica. Foi tudo transformado em energia térmica e o skatista vai parando. Então, vai parando até parar completamente. Então, essa é uma energia dissipativa. Se não tiver nenhuma força dissipativa, que é, por exemplo, a força de atrito, a energia mecânica se conserva, que é essa cinética mais potencial. Então, é isso que o princípio de conservação da energia diz. Daí, bom, acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Vou colocar essa animação, essa simulaçãozinha aí para vocês brincarem, porque é muito bonitinho da gente brincar com ela. E eu queria perguntar para vocês se chegou alguém aí, deixa eu ver. Chegou alguém aí depois? Eu fiz chamada, chegou alguém depois da chamada? Opa. Então, vou passar lá. Pô. Deixa eu... Vocês têm alguma dúvida do assunto? Opa.
que não, né? E essa aula foi para encerrar o assunto de mecânica. O que significa o kx ao quadrado? Então, o negócio é assim, ó. O trabalho a gente calcula como força vezes deslocamento quando a força é constante. Então, tá vendo que nesse problema aqui eu calculei, só que é porque ele tá sempre fazendo a mesma força até o final. Então, eu só fiz força vezes deslocamento. Só que a energia, a força elástica de uma mola, a força que ela faz não é constante, ela é K vezes X. Ela depende da posição que você está. Então, ela é maior e ela vai diminuindo, ficando pequenininha. Daí, para eu calcular o trabalho que a força elástica faz, não basta eu fazer essa multiplicação. Essa multiplicação funciona quando a força é constante. Então, você tem aqui um gráfico de força por distância, viu? Não é tempo, distância. A força na distância é constante. Então, quando ela é constante, o trabalho é a área. O trabalho é a área desse gráfico. Então, é o quê? É só o lado disso aqui. Então, esse tamanho aqui é o tamanho da força, justamente, e esse tamanho aqui é o deslocamento. Então, a área desse negócio é força vezes deslocamento. Só que, para força elástica, esse gráfico não é assim reto. Ele é assim, ó. Ou melhor, ele é assim. Depende, né, de onde você começar. Eu comecei daqui, então a força é grandona aqui e ela vai diminuindo conforme o bloco vai chegando mais para cá. Ela depende de X, ela é uma reta. E aí, você, na verdade, agora é força por deslocamento também, para a força elástica. Se eu quero uma outra força, para essa aqui, vai ser a área de baixo desse retângulo, desse triângulo, que vai ser justamente metade da área do retângulo. Então, aqui seria força vezes deslocamento. Quanto que é a força elástica? A força elástica é Kx e o deslocamento é X. Seria Kx ao quadrado. Só que como a força elástica não é constante, esse gráfico aqui não é verdade para ela. O gráfico verdadeiro é esse aqui. E a área embaixo dele vai ser Kx ao quadrado dividido por 2. E isso vai ser o trabalho. Então, resumindo, o trabalho que uma força elástica faz quando você solta esse cubo, quando você está esticando uma mola e você solta ela. O trabalho feito é Kx ao quadrado dividido por 2, que é a área embaixo desse gráfico da força pela distância. Isso aqui vocês não precisam saber e tal, mas é só a curiosidade. É parecido com aquela história que a gente calculou na outra aula, né, do gráfico da energia cinética. Então, para chegar nessa fórmula, é o mesmo jeito que chega nas outras fórmulas, que é calcular o trabalho que seria feito se esse troço estivesse fazendo trabalho. Não tá, mas qual que seria feito? E aí você vai lá e calcula. Nas outras é mais fácil. A peso, por quê? Porque a força peso ela é constante o tempo todo, ela é sempre M vezes G. Então, para ela, você pode também só calcular força vezes deslocamento. Aqui, você tem que fazer esse negócio mais complicado, mas também chega, que é a área embaixo do gráfico da força. Então, é isso aí. Uma coisa que dá para fazer também é você usar energia cinética para, por exemplo, produzir energia elétrica. Isso é o que o motor faz. E, bom, basicamente, você tem um negócio andando com uma velocidade, você põe um moinho, por exemplo, na água. E várias coisas de transformação da energia que a gente usa em casa, que vem das usinas, ela foi produzida através de, por exemplo, energia potencial.
gravitacional, por exemplo, nas hidrelétricas. Nas hidrelétricas você tem energia potencial gravitacional numa certa altura. Opa, isso aqui é outra coisa. Você tem uma altura, você tem a água caindo dessa certa altura, então a água lá naquela altura, ela tem energia potencial gravitacional. Você usa essa energia potencial para transformar em energia cinética, girando uma roda ou uma manivela, uma coisa assim. Você usa essa água para girar. Esse movimento de giro entra no motor, que depois lá depois, na aula de eletricidade, a gente vai ver como é que funciona o motor, como é que ele transforma energia cinética em energia elétrica e manda para as casas de todo mundo. Então, energia está envolvida em toda a física e é uma coisa que a gente usa muito assim, no dia a dia. Inclusive a mecânica. Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Eu vou parar de gravar aqui. Tá, a gravação.